Na aula de hoje, vamos continuar ainda falando sobre a região norte, tá? Só que antes, eu quero que a gente relembre como é feita a divisão territorial do Brasil. Nós estamos vendo nesse mapa que o Brasil, ele é dividido em 5 regiões. Então, aqui neste mapa está representando as regiões. No verde, nós temos a região norte, que é essa região que nós estamos estudando. Temos de azul a nordeste, de rosa centro-oeste, vermelho sudeste e amarelo a região sul. Nós sabemos que ela foi dividida desse jeito, de acordo com o quê? De acordo com o relevo, a economia, de acordo com a cultura de cada lugar. Então, essa foi feita a divisão. E quem fez essa divisão? Essa divisão foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, conhecido popularmente como o IBGE. Então, agora que a gente já observou essa divisão, nós vamos falar sobre a região norte. No livro de vocês, na página 194. Então, o mapa que vocês estão vendo aí é que forma a região norte. Prestem atenção que esse pedacinho aqui é esse pedaço verde que está sendo representado aqui no mapa das regiões do Brasil. Então, vamos pegar esse pedacinho verde e vamos associar com o que está no livro de vocês, certo? Então, nós temos aí, para vocês observarem, sete estados que fazem parte da região norte. Então, nós temos 7. Nós temos aí o estado do Acre, aqui ó, do ladinho, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, todos esses aí fazem parte da região norte, certo? E cada estado tem a sua capital. O que é aqui no caso que nós vamos entender como capital? A capital, nós vamos associá-la como uma metrópole. O que é uma metrópole? A metrópole é uma cidade ao qual serve de referência estrutural para todas as cidades circunvizinhas. Então, nós temos aqui como exemplo, vou colocar como exemplo, e vou pegar agora o Piauí. Todas as cidades do Piauí, certo? Ela tem melhores estruturas e benefícios quando ela vai para a capital, que é a metrópole. Quem é quem? Teresina. No Maranhão, nós temos a metrópole maior, que é a capital, que é São Luís. Então, é só para vocês entenderem que cada estado tem a sua capital. A capital aí do estado do Acre é Rio Branco. Amapá, Macapá. Amazonas, Manaus. Pará, Belém. Rondônia, Porto Velho. Roraima, Boa Vista. Tocantins, Palmas. Então, a região norte, ela é formada por 7 estados e cada estado tem a sua capital. No quadro ainda, nós temos a área estimada, certo? Essa área aqui, área estimada, que é dado em quilômetros quadrados. É a área territorial que ocupa cada estado. Vou colocar aqui como exemplo o estado do Amapá. No estado aqui do Amapá, ele tem extensão territorial justamente, eu circulei aqui errado, era mais para cima um pouquinho. É quanto? 142, né, isso? E aí nós temos 828 quilômetros quadrados. Então, o que eu quero que vocês percebam
é que em extensão territorial, o Brasil, ele possui uma área enorme. Nós somos aí considerado o quinto país, né, maior. Então, é isso que eu quero que vocês analisem, é o terreno. Quando eu falo de extensão territorial, eu estou falando de terreno. E no último quadro, nós temos a população estimada. O que é isso? É a quantidade de habitantes que foram registrados até o ano de 2018. Nós podemos ter aí para mais, tá? Ou pode ter menos aí para menos. Por que para mais e por que para menos, professora? Lembre que aqui foi feito em 2018. Nós já estamos no ano de 2020. Certo? Então, pode-se ter nascido mais pessoas, mas também pode ter morrido, né? Falecido também, na mesma proporção. Então, é isso que eu quero que vocês analisem. Então, aí nós estamos começando o estudo da região norte. O que é que nós vamos falar agora? Vamos falar agora da ocupação da região norte. Pode observar que a ocupação da região norte foi dado às primeiras vilas e cidades, tá? Então, nós vamos ler aí esse primeiro parágrafo, e a tia vem fazendo essas explicações, tá bom? Então, as primeiras vilas e cidades surgiram próximo ao litoral. É o caso de Belém, onde foi erguido um forte com o objetivo de defender as terras amazônicas de invasões estrangeiras. Outras cidades surgiram às margens dos rios da região, principalmente o do Amazonas. Então, vamos entender esse primeiro parágrafo? Nesse primeiro parágrafo, fala que a gente já estudou sobre isso, sobre a formação das primeiras vilas. E que essas vilas, posteriormente, elas vão ser cidades, certo? E elas surgiram próximo ao litoral. Por quê? Porque nós sabemos que durante as navegações, eles vinham através do mar. Então, obviamente, eles vinham pelo litoral, certo? Aí ele vai explicar que Belém, né, foi erguido um forte. E esse forte, ele representa o quê? Ele representa que ali já tem pessoas que encontraram aquela região. Então, eles demarcaram. Ou seja, ninguém podia invadir mais, porque ali, mesmo que se houvesse uma invasão, certo? Ali já teria pessoas para defender esse território. Então, outras cidades também foram surgindo às margens dessa região aí. Por causa do quê? Por causa do rio Amazonas. Gente, quando a gente fala do rio Amazonas, a gente vem uma riqueza na nossa mente, não é isso? A gente vai trabalhar aí uma grande riqueza quando fala de Amazonas. Uma riqueza de quê? Uma riqueza, nós temos animais, nós temos água, e onde tem água a gente sabe que tem vida, e isso proporciona para as pessoas que moram perto desse rio as coisas mais importantes para a sobrevivência, que é o quê? Que é beber e comer, tá? Então é por isso aí que vai começar a ocupação da região norte nesse território. Em meados do século XIX, com a exploração econômica da borracha, foi intensificado o processo de ocupação e de desenvolvimento econômico da região norte. O que eu quero que vocês saibam que a região norte, ela tem várias riquezas, certo? Que não vem somente no caso aí da borracha, mas a borracha, ela se torna a economia mais forte. Por quê? Por causa da mata que nós temos aí na Amazonas, certo? E temos aí a exploração do látex, ok? Então, é por isso que ela vai ser classificada aí como um intenso
poder econômico. E como tem economia, a economia é positiva, é boa, as pessoas foram, certo, para esse local, para fazer o quê? Para trabalhar e intensificar mais ainda esse processo de desenvolvimento dessa região. Entre 1890 e 1910, a exploração da borracha tornou Manaus um grande centro urbano da região norte. O desenvolvimento econômico trouxe melhoria nas condições sanitárias e de habitação. Realizaram-se obras de aterro, canalização dos rios e córregos, construção de pontes, eletrificação e expansão do porto, construído sobre flutuantes à margem do Rio Negro. Meus amores, nós vamos aí observar que durante esses anos aí de 90, né, de 1890 e 1910, essa intensificação do produto oferecido, né, pela Amazonas, na questão da borracha, ela foi crescendo e isso tornou o desenvolvimento muito grande e importante para essa região norte. E o que foi que aconteceu? Quando se tem uma economia boa, tem muitos empregos, tem uma aglomeração de pessoas. E para que isso continuasse ainda em boas condições, foi criado obras. Essas obras, elas, obviamente, ajudou a estruturar mais ainda a região norte. Então, houve o quê? Houve melhorias na história e houve melhorias também no desenvolvimento dessa região. E aí, a aula de hoje, ela vai ficar até aqui. Essa questão da ocupação, nós já estamos com aí mais de 12 minutos de aula. Eu sei que é muito cansativo para vocês, mas é necessário que vocês acompanhem para o entendimento. É o que eu estaria explicando dentro da sala de aula, né? Só que de uma forma mais rápida. Aqui, lá, eu explicaria muito com mais detalhes. Mas é importante que vocês percebam que esse entendimento de página por página que eu vou fazendo com vocês é importante para que quando nós retornarmos, vocês tenham ainda a compreensão, só dar continuidade, certo? De onde paramos. Então, nós estamos estudando a região norte e hoje falamos sobre os 7 estados que fazem parte da região norte. Falamos das capitais e falamos como começou a ocupação da região norte, que foi através do litoral, precisamente em Belém, e devido à criação do forte, né, começaram a surgir outras cidades à margens do Amazonas. E em Amazonas também inicia-se o processo de exploração da borracha. E aí começa-se o desenvolvimento dessa economia, ok? Então, até a próxima aula com mais explicações para falarmos sobre os aspectos humanos da região norte.